Meus irmãos e irmãs, muito boa noite, graças a Deus estamos aqui hoje, dia 4 de fevereiro de 2026, estamos aqui com a lição Interpretação de Textos de Sabedoria do Antigo Testamento, Eclesiastes. Estamos na lição número 2. Na lição número 1 nós tratamos sobre uma introdução do texto de Eclesiastes, seus temas principais, estrutura. Hoje nós vamos entrar no texto propriamente dito. Então, hoje é uma lição... Ela é fácil, é uma introdução ainda, mas mesmo assim ela tem um certo pensamento refinado que é desafiador. Então as duas coisas estão alocadas juntas. Então vamos tentar ter atenção e depois do término aqui dessa pequena exposição nós podemos debater os assuntos. Então vamos começar pela abordagem do texto. Nós vamos ter como texto base capítulo 1, verso 1 ao 11, versículo 1 ao versículo 11. À medida que eu for tratando do texto, da lição, o texto vai aparecer. Então não vamos precisar fazer uma leitura inicial, o texto já estará dentro dessa própria exposição aqui. Então vamos começar no tópico 1, abordando o texto. Precisamos lembrar que o nosso trabalho de interpretação se inicia antes da leitura do texto. Ele começa com a escolha da tradução com a qual vamos ter que lidar. A Bíblia não foi escrita no Brasil nem no século XXI. Sendo assim, a nossa Bíblia, que está em nosso idioma, a língua portuguesa, de variante brasileira, é uma adaptação linguística de outro texto de outros idiomas. Além disso, dentro de nossa língua portuguesa ainda existem várias traduções possíveis e precisamos escolher uma delas. Mito. Não existe tradução perfeita, porque toda tradução de uma língua para outra necessitará de acomodações culturais, temporais e sociais para ser entendida pelo seu leitor. Por uma questão de convenção, a nossa IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, utilizaremos a Almeida Revista e Atualizada. Então, meus irmãos e irmãs, eu estou chamando atenção aqui, alguns lembretes, que para interpretarmos a Bíblia, nós precisamos escolher uma tradução, qual vamos abordá-la. Isso é importante dizer, porque não basta hoje o cristão dizer, está escrito na Bíblia. Tá bom, está escrito na Bíblia, mas como é que ela está escrita, né? Qual tradução vai diferenciar? A diferença entre as traduções são grandes, depende do que você entende por escala de grandeza. Se muda uma palavra, para mim é muito grande. Algumas pessoas ignoram isso, achando que mudou apenas uma palavra ou outra. Não, uma palavra, a depender do que está comunicando, muda tudo. Então não podemos subestimar as diferentes traduções. Lembrando que as traduções são necessárias porque o idioma está sempre mudando. Algumas palavras que não eram do nosso repertório nos anos 90, agora são do repertório do século XXI. Um exemplo desses é a palavra empoderar. Ela simplesmente não existia no século XX. Ela veio existir no século XXI, meados de alguns anos atrás. Isso foi surgindo pela nossa cultura e acabou trazendo à tona a necessidade deste vocábulo, empoderamento. Enfim, a língua ela é viva, então ela vai se modificando e trazendo novos desafios. Então, aqui, meus irmãos, quando formos estudar um texto, é preciso escolher uma tradução ou mais de uma tradução. Hoje o mercado tem várias possibilidades com softwares, com as Bíblias online, você tem uma grande paleta de possibilidades de tradução, mas é preciso escolher uma com a qual você tem um pouco de familiaridade ou confiança. Então, por exemplo, tem as mais clássicas, que é da família dos Almeidas, que é a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida. Elas têm as suas peculiaridades, geralmente elas têm um grande número de verbetes de repertório, está, salvo engano, na escala de mais de 7.000 palavras e termos. A NVI é um pouco mais enxuta, segundo pesquisa, uns 5.000 verbetes. Isso vai mudar a maneira como o texto fica, Se o texto é mais comunicativo, você quer uma Bíblia mais comunicativa,
Então é melhor você trazer uma tradução da linguagem de hoje, uma Bíblia que fale ao nosso tempo, à nossa geração. Dar aula para os adolescentes com a revista Almeida atualizada é de fazê-los se adaptar a uma leitura muito barroca, né? Uma leitura muito antiga. Nós temos palavras na Almeida atualizada que não fazem mais sentido, com concupiscência. Ninguém usa mais uma palavra como essa em nossos dias, mas está lá. Né? A Almeida, pior ainda é a corrigida, que tem varão no lugar de homem, né? Então isso é terrível, né? Um negócio meio barroco, meio antigo. Então a comunicação fica prejudicada. Aí nós vamos ter também, falando em barroca, né? As músicas sertanejas antigas, né? Então, voltando aqui, vai depender da tradução. Então, não existe tradução perfeita. Eu vou pegar, o youtuber disse tal coisa, o especialista disse. Gente, se o especialista disse, e eu não quero levantar suspeita, é bem possível que tenha uma corporação por trás dele. A honestidade tem que nos fazer olhar o texto como o texto é e procurar várias possibilidades de tradução. A tradução ela tem que servir ao leitor, e não o leitor servir à tradução. Se você quer falar com um jovem, vai para a nova tradução de linguagem de hoje. A NVI, que é uma opção também. Eu pude observar um pouco a Almeida 21, é interessante, uma proposta que ela tem. Ainda está muito presa no universo da Almeida, mas é uma proposta diferente. Vai perder alguma coisa? Claro que vai. Por exemplo, a segunda pessoa do singular não é muito usado nessas daí, o tu. O tu não é muito usado, é substituído por um pronome de tratamento pelo você. Mas isso não altera o texto. Altera, sim, porque as pessoas, os pronomes, eles têm a sua função no texto e foram escritos para que funcionassem dentro do texto. Então você vai ter um prejuízo, sim, substituindo o pronome de tratamento pelas pessoas dos verbos. Então você vai ter um certo prejuízo, mas você precisa analisar se faz sentido você sacrificar a exatidão pela comunicação. Então só um lembrete, tá? Então a interpretação do texto bíblico começa pela escolha de tradução. Escolhendo uma tradução você começa bem. O narrador, tópico 2. O texto, quando escrito, possui seu autor, ou autores, a depender de qual texto estamos nos referindo. Esse é o ponto de vista de sua produção. O que é sua produção? Da obra, né? Produção escrita, material. Por exemplo, o Saltério é uma composição de salmos escrito por vários autores. Então nós temos o livro de Salmos, 150 salmos, inúmeros autores. Enquanto o Evangelho segundo João possui apenas um autor. O autor nem sempre é o próprio narrador. Isso acontece em alguns textos. No texto de Eclesiastes, que estamos estudando, o narrador quer ser identificado como o pregador e rei de Israel. Versículo 1, verso 12. Há quem lance dúvidas sobre a identificação desse autor, do autor como narrador. Quer dizer, será que é Salomão mesmo? Eu disse na aula anterior que algumas pessoas, existem vários estudiosos que vão dizer que não é, e vão encontrar dentro da estrutura do texto algumas afirmações que parecem que impedem que seja Salomão. E tem uma outra multidão de estudiosos que entendem que sim, é Salomão, não há por que ter demérito. De qualquer forma, eu estou assumindo que porque eu estou junto com a massa de conservadores nisso, eu creio que é o melhor caminho. Mas a título de honestidade, se você encontrar por exemplo, Sidney Greidanus, que é um autor que sai pela cultura cristã, ele não bate o martelo. Já o Walter Kaiser Jr. bate o martelo. E são dois grandes estudiosos e produzem inúmeros textos, pela nossa mesma editora Cultura. Então não posso afirmar uma coisa e esconder a outra. Então tem essas duas questões. Na última lição, nós afirmamos que adotamos o consenso da tradição de que o autor e o narrador de Eclesiastes são o mesmo, mas a fim de abordarmos nosso texto pela própria estrutura narrativa, utilizaremos o termo narrador. Tire esse vamos aqui, tá? Risca isso aí, por favor. O narrador, ele tem muita vantagem, porque todo texto tem um narrador. E aí você se preocupa com a estrutura do texto, porque o texto,
ele fala por si só, independente de quem seja o seu autor. Eu tenho o texto, tenho o material e eu vou daí depreender o seu autor, o seu narrador, as marcas do narrador, eu conheço pelo que ele escreveu. E aí eu não fico me batendo em buscas históricas, culturais, sociais. Eu me atenho ao texto, então o uso da palavra narrador me ajuda a lembrar que eu estou lidando com uma estrutura que tem uma voz constituída e cabe a mim ver o que essa voz está dizendo. Depois eu posso me preocupar pelas fontes históricas, se for o caso. Então, não conhecer o autor de fato não prejudica a análise do texto. O texto eu posso adotar a voz narrativa que está presente em Eclesiastes. Seja Salomão, seja não Salomão, está lá, alguém disse algo e a gente pode acompanhar. Tudo bem, meus irmãos? Isso acontece não só com só atitude de curiosidade, não só com Eclesiastes, mas existem alguns textos, por exemplo, que tem que ter dois autores, pelo menos um autor responsável pela parte do livro, como, por exemplo, Deuteronômio. Então, Moisés não escreveu e disse a própria morte e depois subiu ao Monte Nebo, né? Porque ele diz lá, Moisés foi enterrado, né? E depois o povo pranteou ele, então não pode ser do Moisés que escreveu esse adendo. Então tem que ter um tipo outro autor, né, para poder dizer que fim deu que fim se deu, né, a Moisés, por exemplo. Então tem textos que vão exigir ter dois autores, como esse no caso, né? Voltando então, nós vimos então uma tradução importante. Depois no debate a gente pode labutar mais nisso. O narrador como voz narrativa da construção, é possível ver uma voz no Eclesiastes, vamos nos debruçar nisso. E a tese, agora nós vamos entrar no texto propriamente dito. Então, a tese do livro de Eclesiastes. Nosso texto começa com uma afirmação: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 2. Observa-se que a palavra vaidade ocorre 3 vezes em um mesmo segmento nesta tradução. Mas há outras possibilidades de traduções, como eu disse no início. Vamos a 2. A linha A. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Nova tradução, linguagem de hoje. A outra, B. A linha B. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Tradução NVI. Vamos parar um pouco aqui. As palavras, elas possuem o que nós podemos chamar, neste momento, de campo semântico. O que é campo semântico? É um campo de significação, como a atmosfera da palavra. Então, quando eu uso uma palavra, eu trago com ela um conjunto de ideias ou valores. O que nós vamos ver aqui é que a palavra vaidade, ela é uma palavra que não soa bem. Quando nós falamos assim, fulano é muito vaidoso, é muito vaidosa. Raramente isso é um elogio, né? Geralmente nós vamos colocar com um tipo de senão, ou a pessoa se preocupa muito com a sua imagem. Então a palavra vaidade, ela acaba carregando um pouco de carga negativa. Isso vai ao texto. O texto, por exemplo, quando nós estamos lendo aqui, vaidade, tudo é vaidade, está em tom de lamento, né? Tudo é vaidade, né? Tudo assim, parece que é buscar em si mesmo as coisas, traz uma conotação negativa. Agora, quando nós mudamos, como uma nova tradução de linguagem de hoje, tudo é ilusão. É ilusão, algo que eu não consigo, ilusão, alguma coisa que me ludibria. Esta é a significação, né? Não é o fato que está ocorrendo. Quando inutilidade, aí tudo é inútil. Que inutilidade, diz o mestre? Que grande inutilidade, como a NVI assume, já é uma expressão de desencanto, né? Já tem um outro tom. Então, a depender da tradução, vai modificar. Essa é a tese no livro de Eclesiastes, então a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, eu coloquei aqui, a depender da escolha da tradução, esta direcionará a mentalidade organizadora do texto de Eclesiastes, uma vez que estamos lidando com o que se entende que é uma tese, uma afirmação que irá ser defendida em todo o texto. Então, ponto inicial de Eclesiastes é esse versículo. Tudo é vaidade, vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Aí eu pergunto, qual a tradução correta? Ouçamos o entendimento de Walter Kaiser. Walter Kaiser, ele irá debruçar-se nisso. Eu acho interessante o seu arrazoado, e aqui eu trago um pequeno resumo, tá? Aquilo que tem sido traduzido por vaidade,
vazio ou ausência de sentido, é literalmente sopro, vapor, névoa, fumaça. Então, o que está dizendo? A palavra vaidade é uma das possibilidades de tradução da palavra no original, no hebraico, no caso. Então, você tem várias possibilidades de escolha. Então, eu posso escolher, como é que eu faço? Como eu disse, a língua não é uma matemática exata. Cabe ao tradutor, ou aos tradutores, ou à equipe tradutora, tentar entender se a acolhida da palavra no hebraico, como foi utilizada há 20 séculos atrás, será a acolhida que nós, leitores, iremos dar. Olha o desafio que se impõe. Então, eles vão procurar a melhor possibilidade disponível. Então, as oportunidades seriam essas, né? Vazio, ausência de sentido, sopro, vapor, névoa, fumaça. Uma para outra vai mudar muito. Por exemplo, fumaça, tudo é fumaça. Ficaria uma coisa diferente. Fumaça lembra algo de combustão, né? Pode parecer, ou depende, né? Névoa já é uma questão atmosférica. Então a ideia é outra, né? Essa foi a tradução escolhida para a mesma palavra em Salmo 89. De fato, o homem não passa de um sopro. Então a palavra vaidade, que essa foi escolhida pela Almeida Revista Atualizada, em Salmo é sopro. É a mesma palavra no original, que foi utilizada, mas com traduções muito diferentes, para você ver aqui a escala. Então Walter Kaiser está dizendo assim, é correto sermos, digamos, nos prendermos em como os outros autores traduziram a palavra. Se o salmista traduziu sopro, então o texto de Eclesiastes tem que ter algo parecido, é isso que ele está divulgando aqui. Essa é uma tradução que opta por um entendimento mais concreto da palavra e não metafórico. Então aqui é o pulo do gato. Por que o concreto é mais importante que o metafórico? O metafórico ele dilui a possibilidade de interpretação. A metáfora, ela é uma figura de linguagem que ela acaba talvez caminhando até para a subjetividade. Por exemplo, quando eu digo assim, a mão de Deus esteja sobre você. Então, é uma expressão metafórica, Deus não tem mão, a gente sabe disso, mas há toda uma conotação emotiva, né? A ideia da imagem do pai ou da mãe geralmente abençoando o filho, então tem uma carga emotiva que isso às vezes é interessante de usar para despertar no meu leitor. Então a metáfora, ela vai nos abrindo uma possibilidade de interpretação muito passional também das coisas, muito emotiva, muito sentimental. Isso é um exemplo. Quando você vai pelo concreto, você tira um pouco disso, você se concentra mais no que o texto está dizendo, segundo o entendimento de Kaiser aqui, mais concreto, né? Essa tradução possui apoio no Novo Testamento, uma tradução mais concreta, porque Tiago utiliza o mesmo termo grego, e aqui é um detalhe interessantíssimo, não oriundo da Septuaginta, mas de outros manuscritos, que era utilizado para escrever Eclesiastes 1:2 em seu próprio texto, quando compara a vida das pessoas como neblina ou sopro que aparece por um instante e logo se dissipa. Não, vida ainda não. Aqui temos um problemão para a gente pensar. Quem conhece a Septuaginta, levanta a mão. Sabe, conhece que eu digo conceitos. O conceito, né? Nunca vimos a pedra de Roseta, a gente não tem uma em casa. Ou podemos até ter a Septuaginta, né? O texto dá para comprar ou baixar, né? Agora tem tantas possibilidades. Mas o que eu quero dizer é o conceito. Septuaginta é uma tradução grega, né? Feita há 200 anos antes de Cristo, que os apóstolos tinham acesso a ela. Então, é a Bíblia do grego para a igreja cristã do primeiro século, foi a Septuaginta, grande parte dela, né? Então, quando ele diz que não é a opção da Septuaginta, é interessante, porque nós não estamos mais no domínio do original. O original diz isso, nós estamos pensando, bom, o que estamos chamando de original? Talvez seja o outro texto, um outro tipo de manuscrito. Então, nós acabamos de sair do terreno da tradução do grego para o hebraico para a manuscritologia, um conceito diferente. Então eu estou dizendo que a Septuaginta não é interessante para mim neste texto. Então isso aqui é uma afirmação bastante
bastante, como que eu posso dizer, divisora de águas. Não que ele esteja desacreditando a Septuaginta, mas só o fato de colocar uma alternativa, isso mostra que ele tem uma possibilidade de tendência diferente. Está dizendo, olha, a maneira como a Septuaginta traduziu não é tão interessante. Eu não trouxe isso no texto, mas Walter Kaiser ele vai dizer que, por exemplo, a Vulgata bebeu da Septuaginta, e é ela que vai trazer essa ideia de vaidade dos textos que nós temos. Vai tomar a palavra da Septuaginta e vai caminhar por isso. Mas ele disse, não, existem outros textos gregos que fizeram uma apropriação do hebraico muito melhor, porque ele vai para o hebraico, ele não vai para a Septuaginta. Deu para entender? Então a ideia de vaidade vem da Septuaginta, não do hebraico, que é a língua original de Eclesiastes. Então Kaiser está chamando a atenção aqui para uma coisa interessante, culpando a Septuaginta pela cultura da palavra vaidade. Assim sendo, agora sim, virando a página, assim sendo, o que o Walter Kaiser Jr. propõe é que Eclesiastes 1:2 pode ter esta tradução. Olha a proposta de tradução. Breve, breve, diz o pregador, tudo é breve. A diferença da Ara, que opta por vaidade, é que o tom negativo que carrega a palavra vaidade é substituído por um termo mais descritivo. Ele descreve um tempo, né, uma expressão temporal de brevidade. Claro, indefinida, né, o que é breve, mas dá-se a sensação que mudou, porque vaidade é algo que remonta, tem uma conotação moral. Brevidade não tem moralidade aqui. Moral, se os irmãos sabem, moral é o conceito de julgamento de valor, né? Breve não tem isso, né? Breve é uma questão de durabilidade de algo, né? Tem outro tipo de posicionamento, parâmetro. Agora vejamos o segmento imediato. Por que batermos tanto na tese do 1:2? Por causa do 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Como a interpretação mais descritiva, o breve lá de cima, como defende Kaiser, o tom desse segmento toma outra direção. Nas palavras de Kaiser, agora o que está em mente é isto. Se todas as coisas da vida são, Tadão aí, mas arruma, tá? Se todas as coisas na vida são de tal modo temporárias, mutáveis e passageiras, o que o homem recebe por todo o seu trabalho duro? Essa pergunta de 1:3 ainda terá sua resposta neste livro, mas com essa mudança de tom já temos uma posição menos moralista presente na adoção da vaidade, como aborda a pergunta. E o que ele está dizendo? Ele começa a dizer que se nós vamos abordar isso uma questão temporal, eu desativo aquele botão modo moral, tudo é vaidade, vaidade, nada vale a pena, tudo é vaidade. Não, tirei isso, tudo é breve. Então agora a minha posição é de urgência e não de desencanto. Deu para entender a mudança de interpretação? Isso é um salto de interpretação. Agora, vamos passar para uma outra etapa, os outros versículos, como eu disse, até o 11. E aqui nós vamos deixar o Kaiser um pouco quieto e vamos para o Sidney Greidanus, que oferece os versículos seguintes à tese de Eclesiastes 1:4, algumas observações quanto ao uso de cada uma das ideias que apresenta. Vejamos o quadro abaixo. Então, agora, nós vamos ver um quadro. Está aqui, quem está com a folha consegue perceber que nós temos um quadro dividido em 5 alíneas, A, B, C, D, depois os versículos, depois a redação do texto e, por fim, os julgamentos do estudioso, do autor, das propostas que ele tem de classificação. Então é interessante, eu trouxe isso aqui para mostrar que quando nós vamos estudar um texto, nós precisamos nos posicionar com ele, em relação a ele, tentar entender o seu fluxo, que é o que ele está fazendo. Então vamos lá, eu vou lendo, à medida que eu vou lendo, vamos ver os julgamentos que ele coloca. 1:3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Essa pergunta é a tese do livro. Aí agora o B, dos versos 4 ao 7. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, segundo sempre seu curso.
Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Então aqui, o que nós percebemos? Que existe argumentos por analogia. 4 argumentos. A analogia da terra, que a terra permanece para sempre. A analogia do sol, que se levanta e se põe, ele está sempre no mesmo lugar. Claro, nós estamos olhando não no conceito do sol, da terra em volta do sol, mas como as pessoas viam naquela época. O vento sopra para o sul, para o norte, dá volta e volta, segundo sempre seu curso, ele tem um curso definido, a gente pode até não entender. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Então, são 4 analogias que vão apontar para algo que não muda, que se continua, fica no mesmo lugar. Aí depois ele vem para uma outra observação, verso 1 a 8. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-la. Os olhos nunca se saciam de ver, nem ouvidos de ouvir. Então, que são as reações às observações lá em cima. Então, o versículo 8 está reagindo àquilo que foi dito sobre a analogia. Tudo isso é canseira. O que todas as coisas trazem canseira? Que coisas são essas? A terra, o sol, o vento, o mar, né? Tudo isso, essa movimentação toda, né? Traz canseira. O que foi, o versículo 9, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então aí tem um julgamento dele. Conclusão abstraída de B. De B quer dizer daquele monte de analogia, da terra se movimenta, tal, e justificando o A. Qual que é a A? É a pergunta, né? O que todo homem ganha debaixo? Que todo homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? E aí seria a conclusão, não há nada de novo debaixo do sol, não ganha nada, não há muito que ser ganho. E por fim, versos 10 e 11. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelo que vieram depois dele. Então, aqui é um adendo, né, a todo esse arrazoado em prosa, quer dizer, escrevendo um pouco mais livremente, então, sem não estar tão preso a pequenas analogias, onde cada palavra é muito condensada, ele se dá o direito de fazer um comentário que reforça o A, que é o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Então, essa aqui é um esquema, meus irmãos e irmãs, né, de uma categorização que vai nos ajudar. Então, quando alguém pega assim, olha, e fala assim, veja, todas as coisas são canseiras, né? O homem não é capaz de descrevê-las, lá no verso 8. Eu não posso pegar esse texto e usar para aplicar qualquer coisa na vida. Eu tenho que entender que esse texto está subordinado a essa estrutura. Então eu preciso perguntar, mas espera aí, o que o autor, ou o narrador, no caso, está pensando que é todas as coisas? Será o que eu, Ricardo, do século XXI, estou pensando? Ou que você, Flávio, está pensando? Não, é aquilo que ele estava pensando, segundo seus próprios propósitos, né? E não os meus do século XXI. Não posso deixar assim, meu chefe eu cheguei atrasado e meu chefe brigou comigo. Bom, não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, essa declaração ela é irônica, sarcástica, mas não cabe, né? Tudo bem, todo chefe briga com um caso, né? Que você chega atrasado. Será que é isso que o narrador quer dizer? Né? Então você pega um texto e às vezes você acaba simplificando ele querendo colocar dentro da sua experiência, e não é isso que o autor quis dizer. Bom? Então, isso aqui são algumas considerações parciais, meus irmãos. Eu vou passar a ler. Iniciamos hoje uma abordagem do texto de Eclesiastes. Nestes primeiros contatos, entendemos que não há como interpretar esse texto sem termos a adoção de uma ou mais traduções para efeito comparativo, que é o que nós estamos fazendo. Perceba que nós usamos a Nova Tradução de Linguagem de hoje, a NVI, que eu creio que vão nos acompanhar. E o uso de categorias de análise, como uma proposta de Greidanos. O que é uma categoria de análise? São possibilidades de interpretação, ainda que de maneira provisória, como uma espécie de andaime, ou seja, nós vamos usar para entender o texto.
O suporte é bom, mas o que realmente importa é o texto em si. Então, tomemos cuidado, né? Por mais que as categorias de análise que qualquer autor pode oferecer, ainda são categorias de análise. O texto é que importa. As categorias têm que servir ao entender o texto e não olharmos para o esqueleto e dizer, nossa, que bonito que o Greidanos fez. Não é essa a proposta. É a proposta que consiga entender o fluxo do texto. Eu poderia usar outro tipo de busca ou categorias, mas ele escolheu essas daqui e acho que a proposta foi bem sucedida. Então nós estamos ainda iniciando, nós demos nossos primeiros passos nesse texto, mas eu acredito que nós já avançamos bastante, porque nós desafiamos o versículo base do texto, que é a sua tese, o versículo 2. Então nós decidimos aqui que vamos seguir o Kaiser e vamos interpretar não vaidade do cunho moral, mas vaidade como brevidade de vida, seu aspecto temporal. Né? Isso é uma decisão interpretativa. Então, quando eu leio um texto, eu preciso tomar algumas decisões interpretativas para que me ajudem, ainda que sejam provisórias. Pode ser que mais para frente a gente fale, olha, talvez temos que mudar aqui, mas para começo de partida nós temos que avançar para descobrir e testar essa nossa hipótese para ver se ela se mantém até o final do nosso estudo. Bom, meus irmãos, espero que tenham gostado, a gente vai ficar debatendo isso aqui. Espero que um dia você possa estar conosco, esteja nos ouvindo. Deus abençoe. Amém.